Seja bem-vinda, Elis. Muito obrigada por você ter aceitado o convite de conversar um pouquinho com a gente. E hoje eu quero conhecer um pouquinho mais de você e também as meninas, né, querem saber um pouquinho da sua trajetória, sua aqui conosco na formação da Fairy Teacher. Eu sou a Uhum. Valdineia Santos, né, mentora de Fairy Teachers, e nessa formação nós ensinamos professoras de inglês a darem aula divertidas de 2 a 10 anos de idade e tendo uma renda mensal de pelo menos de 3.000 a 5.000 reais. Mas antes que a gente fale aí da formação Fairy Teacher e tudo mais, Elis, conta para mim assim, o seu nome, porque eu já chamo já de Elis, né? Já De sou ali, Elis, ó, é. já muito íntima, né? O seu Uhum. nome, da onde você está falando, da sua cidade e o que que você faz hoje? Tá. Bom, meu nome é Elisângela, né? Mas não adianta, Elisângela sempre vem um diminutivo Elis e todo mundo me chama de Elis. Não, é só minha mãe me chama de Elisângela. O restante tudo Elis, né? Eu moro em Sorocaba, né? Trabalho em outra cidade, em São Roque, e hoje eu sou coordenadora, né, pedagógica desse colégio. Que é uma escola internacional. Exatamente, é um colégio bilíngue. Isso é muito importante a gente falar, né? Aí eu falo colégio internacional, né? Mas ainda tem o colégio bilíngue para depois o internacional, ou seja, ainda temos. Exato, para quem conhece, a Maple Bear, né, que é uma escola de metodologia canadense, né, com exigências assim muito diferentes daquelas que nós estamos acostumados aqui no Brasil. É por isso que eles são diferentes, né? Uhum. É uma imersão vias de fato com o inglês ali que não tem para onde ir. Ou a gente tem essa imersão ou não dá, ou não rola. Exatamente. E é uma rede que se popularizou no Brasil, né? Muito Muito, rapidamente. Eu acho muito que rapidamente mesmo. principalmente por essa questão, né, entre escola bilíngue e escola internacional, até em custo-benefício, né? Porque quando a gente pula Exato. para uma escola internacional, falando, né, de rendas mensais normais, né? São muito caras mesmo, Sim. e ela vem trazendo essa oportunidade aí para que mais pessoas tenham a condição de participar, né, de uma escola Uhum. tão boa quanto e num valor também é, Exato. que dê para pagar, né? Acessível para a Acessível. grande maioria, acessível, né, para quem de fato quer investir na educação do filho, da filha, enfim, e é isso Sim. mesmo. Mas antes da gente falar dos seus resultados, a Elise, ela entrou na formação da Fairy Teacher. Não lembro mais, Elise, qual foi a turma, mas acho que foi Foi a quase lá no início. de novembro, A de novembro, então foi a foi a de segunda novembro. turma. Então, ela é da segunda turma, de novembro do ano passado, né? Nós estamos falando agora em 2023, então a gente está falando de novembro de 2022. Foi a segunda turma da formação Fairy Teacher, e a gente ainda está em plena ação dentro do grupo, né? Dessa formação. Sim, E a Elise, ela fez uma trajetória linda, né? De virada mesmo de carreira, virada da vida pessoal, né? Como posso até dizer, assim, dando um pouquinho de sim. spoiler. Mas me conta um pouco, antes da gente entrar nesse assunto, como que Tá. você me conheceu? Porque eu tô de Eu estava Pindamonhangaba, você tá lá em Sorocaba. em Sorocaba, foi pela rede social. Provavelmente deve ter sido pelo Instagram, né? Que como professora eu estava dando aula particular, né? E trabalhando em algumas escolas como prestadora de serviço. Então eu estava sempre em busca de coisas diferentes, de curiosidades ou de atividades diferentes. E eu acredito que dentro dessa plataforma, que sempre tem os anúncios, né, patrocinados, a gente sempre acaba vendo alguma coisa e me chamou a atenção, né? Eu acredito que deve ter sido isso sim, o seu Sim. post, né? E foi a partir daí que eu conheci você, que eu descobri a Fairy, que me interessei. A partir do momento que eu ingressei na sua página, eu falei, nossa, é interessante. Você E você, já lembrei. lembrou? Mais propriedade. Você postou alguma coisa de uma semana de treinamento grátis, Isso que eu ia né, te para que nós perguntar. conhecêssemos a Fairy Teach, para que nós conhecêssemos o seu trabalho. E daí foi aí, nesse período, que até mesmo sem te conhecer direito, eu ingressei, porque eu vi, nossa, é legal, é grátis, mas deixa eu ver qual é que é, deixa eu, né, Uhum.
conhecer, porque querendo ou não, eu estava em busca mesmo de alguma coisa diferente, né, para agregar às minhas aulas, né? E foi aí que sim, nesse período de uma semana, eu fiz esse treinamento com vocês. Ah, era essa a pergunta, se você tinha Era isso. participado da semana da Fairy Eu Teach. Então, você participei, participou. eu participei, participei Legal. sim. Legal, porque a semana, para quem não sabe, a Uhum. semana Fairy Teacher, sempre quando a gente vai abrir uma nova turma de teachers, a gente abre uma semana antes para você conhecer o trabalho. Então, durante essa semana, a gente tem aulões gratuitos sobre o ensino de inglês, né, para crianças de 2 a 10 anos, e nesses aulões gratuitos a gente fala sobre um monte de coisa aí. Então, a Elise acabou participando. Então, você me conheceu, já entrou na minha rede, participou da semana e já entrou para a turma. Exato, foi bem Uau! isso mesmo. Você Foi nem bem. pensou? Não teve nada que Não, te na parou verdade, falar assim? não, não. E eu posso te contar por que eu não pensei. Por quê? Porque no decorrer desse treinamento dessa semana, você começou a falar algumas coisas que eu comecei a me identificar com uma necessidade de inovar, com uma Uhum. necessidade de eu estar fazendo alguma coisa diferente dentro daquilo que eu já estava fazendo, que era ministrar aulas de inglês, sejam particulares ou em colégios. E aí me chamou muita atenção. Eu falei, poxa vida, ela está me falando algumas coisas que está me tocando de alguma forma, e eu acho que de fato eu tenho que fazer. Eu vou fazer, né? E foi aí que eu comecei a fazer. É assim que eu ingressei. Acho que deu de. Olha, vou ser bem sincera, acho que deu essa semana. Na outra, foi onde eu tive o start. Eu falei, preciso mudar. Legal. Acho que o que eu estou fazendo hoje é incrível, mas eu acho que eu preciso mudar. Você já estava incomodada, e aí durante a Exato. semana você falou: é isso. É Você isso. não Eu teve falei, nem é isso. medo, nem assim, nem do preço, Não, nem de não. nada, nada, nada. Não, porque eu acho que foi assim uma questão de como de fato já, por mais que eu estivesse fazendo um excelente trabalho, aquele negócio de às vezes você não ser reconhecida, então isso Uhum. querendo ou não me incomoda um pouco com você, né? E tiveram situações que de fato me fizeram pensar, poxa, será que eu estou no caminho certo? Poxa, será que de fato é eu que não estou me dedicando o suficiente? Essa Uhum. falta de reconhecimento, será que é coisa da minha cabeça? Né? Eu Certo. falei, poxa vida, eu sempre achei que eu fosse muito boa naquilo que eu estava fazendo, e às vezes eu parei para pensar, acho que de fato eu não sou. Eu falei, mas deixa eu testar. Eu Uhum. vou engatar e vou fazer algo diferente. Foi aí que eu mandei um currículo. Legal. Então vamos contar um pouquinho sobre essa sua história aí. Nesse momento, lá em novembro de Uhum, 2022, como estava a sua carreira e como estava a Elis? Eu já entendi que a Elis estava incomodada, porque uhum, talvez você ficou na dúvida, né? Ou eu não estou fazendo uma coisa tão boa assim e estou tendo esse resultado, ou tem uhum. alguma coisa de errado, ou eu sou tão boa que algo, não sei, né? Então conta para mim como que era, como que você estava nesse momento e Sim, quando você entrou na Fairy Teacher, que você começou a aplicar o método, porque eu lembro que você já falou para mim assim, que você já começou a aplicar o método nas aulas gratuitas. Não foi nem foi. depois Uhum, do curso, né? Foi foi. durante as aulas gratuitas. Você aplicando o método Fairy Teacher, que conquistas você teve, né? As primeiras, porque eu já estou sabendo que você já tem mais conquistas aí, mas assim, lá naquele momento. Conta um pouquinho para gente. Naquele momento, na verdade, quando eu estava no momento onde eu estava com horários flexíveis, entre aspas, eu estava conseguindo administrar, mas eu atendia particulares, né? Adolescentes, inclusive, ou crianças, e dois colégios na época. Então, assim, eu estava numa correria, mas ainda assim era algo muito viável e, de certa forma, flexível para mim. Só que ainda assim, eu estava me sentindo insegura em alguns dos pontos em que eu estava trabalhando. Né? Eu estava me sentindo de fato assim meio incomodada. Financeiramente, atendi ali, mas daí no decorrer dessa semana em que eu comecei a fazer o curso, uma das coisas que me chamou muito a atenção é uma frase que você falou, algo que você comentou no sentido de quanto você paga, quanto você cobra para você de fato mostrar o seu trabalho, o seu verdadeiro trabalho. Né? Você está sendo reconhecida pelo valor? Aí eu comecei a cair, e falei assim, poxa, então, eu já estava com esses questionamentos, com a tua fala, isso me fez acreditar que de fato tinha alguma coisa errada, né? Eu não estava de fato me valorizando, eu não estava dando credibilidade para mim mesma, né? Eu estava numa situação um pouco cômoda, né? Ok, tá bom, dá para levar assim e tal, mas os incômodos, quando você está nessa fase, ok, nessa linha tênue que dá, ok, dá para levar, eles acabam se sobressaindo, né? Você acaba se É, incomodando muito mais, isso incomoda muito você, mas é né? engraçado, né? O que você colocou, tipo, essa parte, eu acho que é a pior, acho que é a pior fase que a gente fica, todo mundo passa por essas fases, né? É a fase do comodismo. Porque Exato. quando tá ruim,
você dá um jeito para aquilo mudar. Mesmo que ele melhore um Exato. pouquinho, mas você dá um jeito. Quando tá bom, você também fica lá, tô de boa. Agora, quando tá no cômodo, que você fala, ah, tá bom, né? Do tipo, eu tenho meus alunos particulares, eu corro para Uhum. cá, corro para lá, mas eu lembro que você falou que, tipo, era uma correria muito grande e do tipo Era. assim, e parando para pensar financeiramente não era, né, Não, não era algo atrativo. porque não, porque nos períodos de férias, como eu prestava serviço, nos períodos de férias o colégio fecha, tem férias. Então, no Ah, mês é, tinha esse seguinte, detalhe. eu não ganhava, porque os meus alunos particulares, devido à faixa etária, também queriam férias, obviamente. Né? Uhum, Eu tinha, acho que só dois adultos, e que de verdade eles eram como os mais assim que, ok, vamos, mas eu também preciso de férias, principalmente em dezembro, sim. né? Ó, Então, aí nesse deixa eu período eu até parei pra pensar, eu falei, interromper a sua fala para eu já dar alerta para quem está assistindo. sim, por Professora favor. particular de inglês para criança, para adulto, para idoso, seja lá para quem for, você não pode cobrar mensalidade. Você cobra Uhum, parcela, assim como todas as escolas de idiomas, né? Então, se você vai contratar, alguém vai contratar o seu serviço, você já tem que colocar lá o seu julho, dezembro e janeiro. Porque senão exato, você vai ficar sem receber e assim, aí eu fico assim, gente, é absurdo. Professor não come em julho? Não come em janeiro? exato. Não come? Como assim? Né? Uhum, Então, você tem que explicar para o pai, ó, são parcelas de tanto. Então, eu vendo um curso e você pode parcelar. Você quer pagar à vista ou você quer parcelar em 12 parcelas? Que exato. você soluciona isso. Eu lembro quando eu fazia quando eu dava aula particular como você, e eu fazia muito essa questão. Você quer pagar à vista? Eu dava um desconto Uhum, bom, entendeu? Ou você quer pagar parcelado? Ah, você quer parcelado? Em quantas vezes você quer pagar parcelado? Você quer pagar em 4, em 5, em 10 ou 12? E uhum, resolvia essa questão. E eu recebia também, sabe, Elis, muito dinheiro à vista. Porque sim, quando eu dava o desconto bom, os pais falavam, não, né? Eu já vou ter que pagar isso, então eu vou te pagar. exato. E o pior disso não é a aula particular, quem dá aula particular. O pior é você, teacher, que você está aceitando a escola que não te paga, né? Não te Exato. registra Aham, e não te paga junho e julho, exato. Eu né? já não sabia, eu já estava fazendo, entre aspas, por até culpa minha, errado, né? Eu não tinha esse olhar de empreendedora, eu não tinha esse olhar de trabalho, né? Como agora eu tenho, justamente porque você nos passou isso. Eu não tinha esse olhar. Agora tudo bem, eu estou em outro cenário, né? Uhum, Mas quando eu estava nesse, de fato, se era isso que eu queria de fato continuar fazendo, eu estava fazendo errado. Né? Então, eu ia ter que sim. mudar de alguma forma, seja essa visão de como trabalhar como professora particular ou, né, prestadora de serviço para os colégios, ou mudar de fato, não de ramo, mas mudar de fato aquele cenário. E eu escolhi mudar o cenário, É, né? isso Foi também é isso que, muito na verdade, importante, eu né? optei. Que é essa reflexão. Você quer continuar Exato. fazendo isso? Você gosta disso? Então temos que acabar com essa crença, né? Que quem dá aula não ganha dinheiro. Não, você pode ganhar dinheiro. Todo mundo Uhum. ganha muito dinheiro naquilo que faz, desde que você goste e esteja alinhado e congruente com aquilo. Mas, e aí foi o seu pulo do gato, né? Porque aí você Sim, conseguiu comprovar isso. Qual foi o seu primeiro exato. salto, então, depois que você entrou na turma em novembro? O que que aconteceu depois e quando? Porque é Aí importante na essa questão do semana tempo. foi muito curto. Na semana, começamos novembro, eu já tava, não lembro qual período de novembro que foi o curso que eu ingressei com você na semana gratuita, mas aí já na primeira semana de dezembro, primeira, última semana de novembro, minto, última semana de novembro, que foi a gota d'água de algumas situações que me deixou um pouco descontente, falei, quer saber? Vou mandar um currículo, eu quero saber o quão boa eu estou no momento no mercado de trabalho. Como vai ser visto o meu currículo, né? Em E novembro, foi perto isso. de Natal, né? Diga-se passagem. Exatamente, eu não ia ter salário em janeiro, Uhum. nada, porque os meus alunos iam tirar férias, os colégios estavam fechados já, eu já não ia mais dar aula em dezembro. Então, aí o que eu fiz? Mandei um currículo. Mandei o currículo, acho que para 2 ou 3 lugares, assim, e de fato, eu acho que se eu mandei 3 currículos foi muito, 2 lugares me chamaram. Primeiro Uau. me chamou o colégio que eu estou, né? Ah, lógico, em janeiro eu já tinha soltado depois alguns currículos pelo de boca a boca, o pessoal em janeiro me chamou, Uhum. né, para trabalho, mas eu já tinha ingressado nesse. Então, o primeiro passo foi enviar um currículo. E foi isso que aconteceu. Eu enviei um currículo numa semana. Na verdade, eu mandei o currículo, acho que foi numa.
terça, quarta, não lembro, eu estava bem revoltada. Aí eu mandei o currículo para saber de fato como eu ia ser vista no mercado de trabalho, né? Qual era de fato a minha capacidade ali, em qual, né? Que eles iam olhar e falar, olha, o currículo dela é muito bom. Deu domingo, eu recebi uma resposta desse colégio, porque foi Legal. a dona do colégio que me contatou no domingo, marcando uma entrevista para segunda-feira, online. Aí eu falei, Uhum. nossa, tá, e até achei, foi muito engraçado, que começou de Sorocaba, eu achei que era um colégio de Sorocaba, e não era o Sorocaba, era o colégio de São Relação Roque. rock. Exato. E daí, ok, fiz a entrevista, então acho que o primeiro passo foi esse, foi eu colocar a prova dos 9, Uhum. né? Aí eu, de fato, falar, não, eu tenho, é aquele negócio, você, no fundo, você sabe o quanto você é boa naquilo que você faz, o quanto você tem que melhorar, e o quanto você Sim. talvez precise melhorar, né? Só que às vezes você se empaca, você não vai porque pela insegurança. Mas daí eu falei, não, eu vou mandar um currículo e vamos ver qual é que é. E foi isso. E daí, nessa enviada de currículo, eu recebi essa proposta de trabalho. Então, acho que a primeira mudança foi eu ser chamada para uma entrevista. Uhum. Porque, querendo ou não, você pode mandar milhões de currículos. Eu já contratei muitos professores trabalhando como coordenadora em colégio de idiomas. E às vezes tem milhares de currículos na sua mesa. Você só chama de fato aqueles que te chamam atenção, né? Exato. Você só seleciona de fato aqueles que se encaixam dentro do perfil que você está procurando, né? E que Uhum. de fato chamam você, chamam a sua atenção por algum motivo. Daí eu falei, E, nossa, eu fui e chamada. se, Isso foi. mas de você ser chamada, de você mandar o currículo, o que que você acha que o método Fairy Teacher te ajudou? Porque você já era boa, certo? Você já É, eu tenho tinha as suas start, aí eu características. que falei uma vez, é o tapa na cara que você me deu. Eu falei, acorda pra vida, menina. Acorda pra Uhum. vida porque você está acomodado e o que você está ganhando não é justo pelo aquilo que você pode ganhar, né? Acho que foi isso, foi o tapa na cara que eu precisava. Tipo, olha, acorda, viu? Hello? Você tá percebendo que talvez não seja esse ainda onde você quer chegar e você pode ir um pouco mais longe? Acho que foi isso, foi esse start, foi essa acordada pra vida e falar, viu? Está acomodada. Reage, É, né? eu acho que é Reage. importante você falar isso, né? Porque a formação Fairy Teacher, ela vai muito Uhum. mais do que a sala de aula, né? Porque durante a Exatamente, formação eu falo muito da sala de aula, de como você dá uma aula divertida. Agora eu estou exato, incluindo a questão financeira exatamente exato, porque eu estou uhum, vendo, né, os saltos quânticos que vocês estão exato, dando financeiramente uhum, falando, porque é mais, né? Não temos é, como separar sala de aula e professora, né? uhum, É único. Se você está bem, a sua aula vai estar bem. Não tem como você dar uhum, uma aula bem e você estando ruim, né? Então, é, eu acho que isso na formação Fairy Teacher foi algo que, inclusive, foi surpresa para mim, porque lá na segunda turma, eu ainda estava focando só a sala de aula, né? Assim, quer exato. dizer, conscientemente Sim, eu estava não, fazendo só sala de aula. sim e não, Inconscientemente eu já estava fazendo o trabalho uhum, da professora como um todo, né? Hoje a gente já vê a formação realmente exato, transformada nesse quesito. Agora, e, para quem está ouvindo, e você não precisa falar valores exatos, né? Mas tá, assim, daquele valor que você estava ganhando, né, andando para duas escolas com aluno particular, você trocou tudo isso para uma única escola bilíngue, numa única cidade. O sim. quanto que você financeiramente ganhou a mais, sabe? Duas vezes mais, uma vez mais. Quanto que foi esse É, eu salto para tinha você? eu tirava um valor que ainda tinha uma variável, né, por Uhum. conta de Isso era abaixo de feriados, tá, 5K ou mais que 5K naquele momento? 5.000 por mês. abaixo, Era menos que abaixo, 5.000. era menos, e ainda assim, às vezes era bem menos por conta de feriados, mês de julho, Ah, sim. dezembro, Você fazia era hora-aula, né? exatamente, eu ganhava por hora aula, Não né? E façam eu isso, tinha uma meninas. variedade diferente de valores também, que era outra coisa errada, né? Uhum. Eu não tinha, para uns eu cobrava um valor que foi promocional por conta da pandemia, outros eu cobrava um pouco mais. Era uma zona, tá? Desculpa a palavra, era Não uma bagunça. façam isso, Então, teachers. hoje, daquilo que eu ganhava, hoje eu ganho o dobro, né? E ainda assim, eu tenho a proposta os meus superiores, né, que são os dois diretores, os proprietários do colégio, deixaram muito claro que isso é agora, que eles pretendem, inclusive, me dar um aumento, né, por todo o trabalho que eu estou fazendo com o colégio, né? Eles Até mesmo deixaram porque é um isso muito colégio claro. novo também, né? Exatamente. Então, ou seja, a gente está crescendo junto, Ou né? Eu seja, já, financeiramente você melhorou para o dobro do que exato. você Um ganhava. exemplo, um exemplo, eu comprei um carro, porque Ah, para eu trabalhar longe
eu não conseguia ter um carro só. Eu tenho filhos, meu marido Aham. trabalha aqui em Sorocaba, ele trabalha bem próximo de uma rodovia, então ele tem que ir de carro, cada filho Uhum. estuda no colégio, então eu tive que comprar um carro para mim. Então, com o meu salário hoje, eu banco minha vida com o meu carro, eu abasteço, eu não gasto dinheiro dele. Com o meu salário, eu consigo me manter, Tá né? Eu ótimo. consigo ter um dinheiro, Acho que travou um eu tenho pouquinho. que. É. Travou, é. É. Então, você conseguiu comprar um carro, ganha o dobro. Exatamente. E a questão do horário? O horário ele é mais pesado, né? Obviamente, eu tenho Uhum. uma carga horária, eu trabalho pela CLT agora, Ah, né? e sem Então contar eu isso, trabalho. né? Agora tem fundo de garantia, Exatamente. tem tempo de casa, aquela Exatamente. férias que não tinha. Uhum. Exatamente, exatamente. Então, eu entro hoje, um exemplo, agora no período de julho, eu estou entrando às 7, estou saindo às 4. Provavelmente em agosto eu vou entrar às 8 e vou sair às 5, Mas né? Vai também ser um. não é um horário ruim, Não, né? de forma 8 às 5 alguma, da de forma tarde alguma. é Eu um estava horário. entrando até junho, das 9 às 6, né? Uhum. Não era muito tarde, mas também. Então, eu trabalho, eu tenho uma carga horária que, querendo ou Dá não, tempo para sim. ir para academia, Exato. Não estou dá tempo, conseguindo, na verdade. dá tempo para estudar, é porque você Mas está eu tenho fazendo que achar tempo pós. para tudo. Mas dá, sim, dá. É só eu me reorganizar quando eu chego em casa. Isso é Uhum. algo que eu tenho que fazer, mas dá sim. Então, eu não posso atrelar isso, eu não estou indo por conta do trabalho. Não, dá. Né? A gente Uhum. consegue fazer sim. Então, acho que esse foi um fator da mudança da carga horária, ok, mas ainda assim, quando você recebe o seu salário e você também está tendo aí, você sabe que você tem uma segurança de fundo de garantia, você vai ter férias, né? Teve dissídio no meio do ano, no Uhum. meio do semestre. Então, assim, são Ganhando o benefícios. dobro, né? Então tem tudo Exatamente. isso daí. E não é E uma eu carga tô. horária ruim. Eu acho que é uma carga horária que todo mundo gostaria de ter, né? Trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 5, ter sábado e Exato. domingo e todos esses benefícios para quem não quer viver a vida de empreendedora. Se você quer viver a vida de empreendedora, é outro É papo. outro cenário. Uhum, é Uhum. outro cenário. Tem que fazer bem feito, porque senão também não É, adianta nada, né? Uma muito, empreendedora, ela tem com que ver o lucro. certeza. Ela tem Com que ver certeza. retorno. Se você não tá vendo retorno, você não é empreendedora. Você Com ainda tem que certeza, porque alguma aí coisa. você tem tempo, mas você não tem dinheiro, né? Também não Exatamente. adianta. O que que adianta, né? E às vezes você trabalha mais tempo infeliz do que feliz. Hoje eu trabalho mais tempo, entre aspas, mas eu Uhum. ainda estou fazendo com muito prazer. Estou Legal. gostando disso, eu estou fazendo com muita mais vontade, eu estou fazendo com muita mais. Ah, é um mar de rosas? Não, nenhum trabalho é. Sempre tem algumas situações, questões pertinentes do trabalho que Uhum. é tranquilo. Ainda assim, não pesam na minha vida, não pesam no meu cotidiano, não pesam na minha profissão, não pesam para que eu não posso resolver. Não, não é isso. Então, ainda se eu colocar na balança, os benefícios pesam muito mais, Sim. né? Daqui Mesmo a porque pouquinho vai fazer um problemas ano, hein? no final do ano, em Final do ano vai dezembro, porque daí fazer eu um comecei ano. a trabalhar, porque daí eu comecei a trabalhar 13 de janeiro. De dezembro, Sim. perdão. 13 13 de de janeiro. dezembro. É, eu 13 de lembro que era dezembro, dezembro. Que você me exato, mandou 13 uma de dezembro eu comecei mensagem, a tipo trabalhar. assim, Val, eu não ia Vou ter ter salário em dinheiro, eu não ia janeiro. ter dinheiro de salário. Agora eu vou ter, e vou ter Eu vou muito ter salário em dinheiro. janeiro. Foi Tipo, isso, foi bem assim, tipo, foi eu vou isso. ter muito, e vou ter muito dinheiro, tipo, para quem estava Sim, esperando ter zero, né? Você estava muito exato. feliz. Eu tive um salário em janeiro e eu Muito não estava bom. esperando receber nada em dezembro. E isso, acho que a palavra que eu posso usar daquilo que eu fiz com você naquela primeira semana e que me fez, de fato, mudar de ideia e perceber que tinha que fazer alguma coisa foi a motivação. Eu acho que as Uhum, suas aulas, a maneira como você passa para a gente a importância de certas coisas profissionalmente falando, elas são motivadoras, entendi. Que sabe? era Elas uma são pergunta que muito eu ia te fazer, né? motivadoras. Porque, olha, você fez a sua mudança lá de novembro para dezembro, em um mês, Uhum. praticamente, você mudou sua vida. Só que você Sim, continua com a gente, né? Você continua ali no exato. grupo. Gente, só para vocês entenderem, a formação Fairy Teach, você tem acesso à plataforma há um ano. Você tem lá todas as aulas, tudo mais. E a gente tem um grupo, que é um grupo de apoio mesmo, né? Um grupo das fairies, que ali a gente faz trocas, a gente tem aulas, né? Algumas aulas Uhum. VIPs ali dentro, algumas coisas assim. Mas é comum, né? A pessoa começar um curso, eu já consegui o que eu queria,
e abandona ou fica distante, e você Não. não, você sempre está ali presente. Como é que você se sente, né, depois de aprender a ser uma fairy teacher, depois de tanto tempo que você possa aí compartilhar para quem está querendo entrar na formação? Qual é a sensação de estar lá no nosso grupo e ser uma fairy teacher, Elis? Então, a sensação é muito boa, é uma sensação, assim, muito gratificante, né? Que hoje eu sei onde eu estou e para onde eu quero ir, e até onde eu quero chegar, né? É uma sensação, assim, muito boa no sentido de que profissionalmente hoje eu tenho plena consciência de que eu estou no caminho certo, né? É uma sensação, assim, de que fala: "Poxa vida, eu devia mesmo", eu acho que foi no momento certo em que eu virei a chave, né? Foi no momento certo que eu, de fato, me deu um tapa na cara, que a Val deu à distância um tapa na cara, e eu precisava acordar, né? Então é uma sensação muito boa. E como você falou, hoje eu continuo no grupo e continuo acessando as suas plataformas e continuo estudando. Por quê? Porque hoje eu não estou como eu estava em sala de aula nesse semestre que passou, que eu tive que ter uma atribuição de dar aula para o segundo ano. Mas aquilo que eu falei para você esses dias, eu sinto hoje na posição de coordenadora, porque na verdade eu fui É, ser contratada para ser professora. e agora você A já é primeira coordenadora. entrevista era para ser professora, era só para eu ser professora, que eles chamam do JK, né, o Junior Kindergarten. Daí passou para SK, depois Year One, parei no Year Two, porque nós chamamos professoras, e daí já veio logo em seguida a proposta para ser coordenadora, né? Gente, Então, olha que ainda assim, evolução. Ó, conta como aí, ó, de coordenadora, janeiro, a gente está em julho. A julho, gente está falando fevereiro, março, abril, maio, uhum, junho. Vai dar 6 meses. 6 meses, Um exato. turbilhão de mudança. E eu não penso que eu já estou num patamar ou numa situação onde eu tenho que me acomodar. Muito pelo contrário, na posição de coordenadora, eu tenho que continuar estudando. Eu tenho que continuar pegando ideias legais dessa oportunidade que eu tenho com você para ajudar as minhas professoras, Uhum. né? Eu tenho que continuar sabendo, porque no momento em que elas não estão em sala de aula, quem talvez tenha que entrar para dar uma aula? Eu, né? Em que momento que eu vou dar o suporte para elas ou ajudá-las com as ideias que elas têm? Fazendo as suas aulas, né, fazendo suas Muito aulas, bom. porque elas são muito ricas. Todo o conteúdo que você tem, eu já passei para alguns alunos, eu já passei em sala de aula, eu dei ideia para as professoras, eu dou ideia sempre, às vezes, em aulas com a diretoria, sobre coisas que é interessante a gente fazer em sala de aula com as crianças. Então, assim, Uhum. é algo que para mim não para. Sem Não é porque, contar, né, que eu sempre falo, é fairy, né? Quando eu fui escolher esse nome fairy exatamente, teacher, foi muito difícil, porque a gente começou com os outros nomes. É fairy, a gente, além do encantamento, você tem asas, né? Ou seja, você tem exato. que estar voando o tempo todo. Não no tempo todo naquela questão da pressão de ter que mudar, mas de estar em movimento, Exatamente, não né? é se acomodar, porque eu estou na coordenação agora, a Alia conseguiu, virou a chave, tá ela é a coordenadora, agora ela vai se acomodar e vai ficar ali pro resto da vida dela. Não, É, eu porque acho eu que eu tenho sempre que falo, eu acho continuar que assim, estudando. você tem que estar no movimento, né? E o ferry, ele me dá, sabe assim, o nome ferry me dá essa questão da leveza, tem que Uhum, ser leve, tem que estar no movimento, sem pressão. Mas você estar fazendo essas coisas, por quê? Eu falo assim, se você não tem sonhos, acabou. Vem uhum, tristeza, né? Você precisa estar sempre sonhando alguma coisa. Às vezes os sonhos são grandes, às vezes são pequenininhos, né? Não tem problema, mas você tá nessa movimentação. Tem um cara de marketing que ele sempre fala o seguinte: gente, tem muita gente que entra, né, na vibe de novos cursos, tudo mais, igual um coelho, que quer chegar na frente primeiro. Só que ele corre, 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 chega um momento que ele cansa, né? Ele uhum, cansa. E tem aquele um que entra no curso, tipo, não, eu vou fazer, e daqui a pouco ele estagna igual uma pedra. Fica exato. lá, parado. Uhum, E aí ele fala, gente, não seja nem a pedra e nem o coelho, porque os dois são 880. Seja uhum, tartaruga, mas vá caminhando exato. em busca É dos seus isso. sonhos, né? Porque aí você chega. Um momento Uhum, você vai chegar, uhum. né? Se E, você por puder exemplo, às acelerar um vezes, pouquinho, bem, mas se não, exato, que eu acesso a sua plataforma geralmente e quando eu recebo as notificações de que tem conteúdo novo, eu falo, meu Deus, eu não vou conseguir ver todos esses conteúdos nunca, porque eles são muito ricos, é uma plataforma com muito conteúdo. Não dá para você falar, eu não vou encontrar o que eu preciso aqui. sim. Se você procurar, você acha.
Não importa se é só num vídeo, se é só numa live que você fez, ou se é só em material, sempre tem alguma coisa. E ainda a Ah, gente está, ok. vou dar Uhum. spoiler, né? Eu ainda vou colocar a apostila para ficar mais Olha, didaticamente para vocês acharem. top. E ainda tem algumas coisinhas ali que estão mudando dentro da plataforma, né? Vem vindo aí livro didático, umas coisas Legal. aí que vai ficar melhor ainda. Ah, não tenho Muito dúvidas, não tenho bem. dúvidas, porque isso porque você está dizendo que ainda vai ter muita coisa para melhorar, e eu Sim, já acho que já está num ponto que não tenho dúvidas que agrega muito já para muitas muito bom. fairies, né? Ah, Eu acho que sim. agrega demais e agregou para mim, para minha vida, e Uhum. está agregando ainda. Então eu não posso dizer que não, né? Falar, ah, não, a Elis, não, de fato, eu olho a plataforma, às vezes eu quero procurar alguma coisa, eu vou lá, pesquiso, olho e falo, olha, interessante, né? E é assim, eu acho que faz parte desse crescimento seu e o nosso. E sem contar Você o nos grupo, ajuda né? a crescer e a gente ajuda você a acreditar que você está no caminho certo, Sim. né? Porque está. E é isso. Porque às vezes pode não parecer, mas tem dias que eu falo, ah, não quero mais não, eu acho que não é isso, né? Porque você bate, né? Tem dias que você fala, ah, não, não. Ou então, eu falei ontem, né, na Teacher Rumo à Fluência, que é o outro curso, né? Para quem não tem fluência em inglês, a gente tem também um curso de inglês para professoras, né? Que é o Teacher Uhum. Rumo à Fluência. Sim, E o povo não estava falando comigo. Aí eu já falo, gente, vocês não vão falar comigo, eu já vou, não vou fazer mais o curso, hein? Porque a gente tem, né, essas altos e baixos, faz parte da vida sim, ter os verões e os invernos, e o grupo exato. realmente, assim, a gente se ajuda. Mas para a gente encerrar, Elis, Sim. fala aí para alguém, né, que está assistindo o nosso bate-papo e está em dúvida se entra na formação, se não entra na formação, porque às vezes a pessoa fica insegura, né? Não conhece. Você tem alguma coisa que você possa falar para ela, olha, faz isso porque vai mudar a tua vida, ou tipo, espera, pensa mais um pouco. O que que você acha disso? Bom, eu acho assim, a partir do momento que ela já te procurou é porque ela tem interesse em alguma coisa. A partir do momento que ela já se teve um pequeno interesse, é sinal de que ela está precisando de algum caminho, ela está precisando de algum start, ela está precisando de algum fio da meada. Então, a partir do momento que a gente procura alguma coisa, eu acho que, de fato, ingressa, ingressa. Eu falo com propriedade, né, que a sua plataforma me surpreendeu muito. Né? Os conteúdos das atividades, os conteúdos, as suas dicas, as suas lives, os seus workshops, tudo que os seus treinamentos sobre BNCC, sobre postura, o seu vocabulário até nos ajuda muito, agrega demais. Muito mesmo, muito. Então, acho que se você está em dúvida, vai, se joga, porque eu acho que, independente de qualquer coisa, você vai ter um conteúdo absurdo e rico dentro dessa plataforma, que eu não tenho dúvidas que você não vai usar, porque você vai usar. Não importa se você não vai usar em todas as celebrações, por exemplo, que nós temos no decorrer do ano, mas pelo menos na metade você vai. E você vai usar. Então, não vai ser algo que você vai usar, ah, eu vou jogar meu dinheiro fora. Não, você vai conseguir usar. Isso eu não tenho dúvidas. E eu não tenho dúvidas que vai agregar muito na sua vida profissional, da mesma forma que agregou na minha. Eu não tenho Só não pode ser dúvidas a pedra, mesmo. né? Só se for Exatamente. pedra. Se for a pedra, aí não vai mudar. Mas se não for, e aí, né, como a Elis, né? A Elis teve a mudança aí em um mês. A gente tem várias fairies, né? E é muito rápido. Quando você se apropria do seu poder, né? Porque não é Exato. a formação Fairy Teacher, né? A gente está aqui, como você disse, eu estou aqui para te impulsionar, mas na verdade, quem fez toda a mudança foi você. Você Exatamente. é a atriz, né, Exato. da sua mudança. Mas Uhum. a gente precisa estar num grupo, né? Se Exato. fortalecendo para que a gente consiga ir mais rápido. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que, assim, o que que eu vejo na Fairy, que ela agrega de uma forma onde você pode de fato virar a chave e você partir para um outro patamar, que nas suas aulas, uma aula que você acha que está sendo, poderia melhorar, você vai encontrar ferramentas para melhorar, você vai encontrar motivação para fazer melhor. Então, eu acho que tudo isso, assim, eu acho que só tem muita coisa para agregar no sentido de que você pode fazer diferente. Você pode deixar sua aula diferente. Você pode ter uma postura diferente. Você pode ir em busca de algo diferente, né? Eu acho que de alguma forma sempre agrega. Tudo que a gente faz na vida da gente, a partir do momento que você procura por fazer, é porque você sabe que está precisando, de alguma forma, mesmo que seja 1%. Mas já é alguma coisa.
já é um sign, já é alguma coisa que você tá dizendo ali, vai, faz, por que não? Então, eu acho que aí nesse momento de você, de fato, fazer, embarcar, se jogar e de cabeça, porque eu acho que é difícil você não encontrar na plataforma alguma coisa que você fale, nossa, que nada a ver. Sempre tem um fundamento. Todos os vídeos da Val, todas as aulas gravadas, tudo que você vai encontrar lá, sempre tem alguma coisa. Eu já assisti suas aulas, já assisti coisas indo trabalhar no meio do caminho na rodovia. E dali surgiu, inclusive, no primeiro dia de aula, eu usei aquela ideia que você deu, não lembro nem qual era a aula, mas eu lembro que você falou da ideia dos primeiros dias de aula da gente fazer a cápsula do tempo, né? E eu fiz com eles uma lata, e eu fiz com eles uma lata daquilo que a gente estava vivendo naquele momento ali, que a gente no final do ano nós íamos abri-la, né? Então foi uma ideia, entre uma atividade também que você deu uma ideia de fazer, eu fiz com eles também, né? Então foram coisas que eu fui pegando ali já para o meu primeiro dia de aula, e foi algo que deu muito certo, E né? pega tudo Então sempre tem prontinho, né? alguma coisa, e o grupo também, eles compartilham muita coisa que agrega, sempre, Uhum. né? De repente alguém posta uma ideia, fala, olha que ideia interessante, eu tinha feito diferente, mas de repente dessa forma é legal. Né? Ou não, como aconteceu comigo, muita coisa de sala de aula que você falou, eu já estava fazendo. E eu também percebi, falei, olha, eu tô no caminho certo, gente, eu não sabia, né? Poxa vida, eu tava fazendo exatamente assim, que legal, e nunca ninguém tinha dito isso para mim, nunca ninguém tinha me mostrado, ó, você tá fazendo certo, hello, acorda pra vida, né? Então, as minhas aulas, a didática, a dinâmica, eu já estava fazendo coisas que a Val estava passando para as meninas que às vezes elas não sabiam. Tipo, o seu fator uau, que o meu era música, né? E ainda é música, eu gosto muito, né? Coisas do Circle Time, coisas assim da rotina da criança que eu já fazia, né? E que ela falou para eu ter certeza de que eu estava fazendo certo, né? E eu já fazia, sem ter esse conhecimento, sem ter esse feedback de alguém que nem me conhece. Então ela falou coisas pertinentes, você falou coisas pertinentes que já faziam parte do meu cotidiano da minha vida, né? E isso é muito importante, Além. porque eu ouço Uhum. muito isso. Do tipo, nossa, mas eu já fazia isso. E não valorizava aquilo, né? Como algo uau. Você fazia como Exatamente, que, tipo assim, eu faço. exatamente. E era o diferencial. Exato, e às vezes você faz o certo, vem alguém e fala, ah, faz diferente, faz desse jeito que é melhor. Nem sempre. Você já Sim, está fazendo com propriedade, e às vezes você não está fazendo com propriedade, o que pode acontecer? Você precisa também, melhorar. E é nesse também. momento que a gente usa a sua plataforma para melhorar, para pegar ideias, que nem no St. Patrick's, peguei as coisas lá da sua plataforma para fazer, Dia das Mães, peguei de lá da sua plataforma para fazer, Tudo pronto. né? Porque foi muito legal. Exatamente. Então, assim, tá pronto, via de fato, tá pronto, você só imprime. Você não precisa ficar pesquisando na internet que nem uma alucinada atrás de coisa. Você vai lá, pega e faz, pronto, acabou. Eu precisava assistir uma parte da BNCC sobre o que a BNCC espera, né? Aonde nós temos que colocar a nossa visão de professor, o que eu espero desse aluno nessa faixa etária. Eu assisti justamente porque eu estava com dúvidas. Então, assim, é algo que no dia a dia a gente percebe, mas tudo que eu tenho agora de sala de aula que me agregou muito, eu peguei da sua plataforma. Eu não saí desesperada lendo BNCC aí do Na Ministério da internet. Educação, Deixa eu né? buscar. Não, Aí gasta mais tempo exatamente, procurando do que. Aí você gasta tempo procurando, aí você exatamente. não acha, não tem É, certeza, fica insegura. Sem contar que no grupo você podia exato, colocar fala. uma pergunta ali que você tem a resposta na hora. Muito legal. Exatamente. Então, isso eu só tenho a dizer que se você está em dúvida, faça. Eu não tenho dúvidas que você não vai se arrepender. Da mesma forma que eu fiz e não me arrependi até agora. Eu acho que só tem agregado na minha vida pessoal e profissional. Né? Muito Pessoal, porque bom. você acorda para algumas situações. E profissional, porque você pode melhorar sempre o seu trabalho. Né? E Ah, isso é muito é um bom diferencial ouvir que você isso, vai ter na sabe? sua vida. É muito bom ouvir isso, porque é um investimento, né? E eu acredito Exato. muito nessa questão do investimento, que de você investir em você para que você tenha frutos, né? Em tudo, não só na Fairy Teacher, em outras Exatamente. coisas. E é muito bom saber, ouvir de vocês, né? Poxa vida, eu investi um dinheiro e foi válido, né? Do tipo assim, eu recuperei. Eu recuperei esse investimento. Exatamente. Eu acho que esse Exatamente. é o principal, né? O objetivo da Fairy Teacher, que você invista sim, né? Que você tenha que desembolsar agora algo, mas que você receba em dobro, em triplo, em muitas outras bênçãos, assim, não só financeiras, mas de outras tantas que a gente não consegue nem quantificar, como tempo, como autoestima, Exato. como segurança.
né? É muito bom, Elis. Eu sou muito Uhum. grata, viu, de você compartilhar isso mais de uma vez, né? Obrigada. Mas eu Conversando que aqui com a agradeço. gente. É. É Eu que muito agradeço, bom. porque talvez se eu não tivesse feito aquela semana de curso com você, talvez eu não tivesse parado para pensar na minha vida profissional, né? Naquela vida que eu estava tendo. Talvez eu estivesse ainda vivendo aquela vida, né? E querendo ou não, em muito mais momentos desanimada e não tão contente profissionalmente do que feliz. Então, talvez se eu não tivesse assistido, eu não tivesse onde eu estou agora. Né? Talvez esse tapa na cara que eu não tivesse recebido à distância, eu não tivesse acordado para a vida. E isso fez muita diferença para mim. Eu não posso dizer que não, porque fez muita diferença. Foi, acho que, de fato, a virada de chave, assim, falou, olha, abre essa porta porque você está estagnada, né? Sai, abre a porta e sai, porque é uma porta que você vai fechar, mas não tenha dúvidas que a outra porta está aberta aqui na sua frente, né? Foi só uma questão de eu acreditar e falar, deixa eu de fato fazer a prova dos 9, mas se eu não tivesse feito seu curso, talvez eu não tivesse ouvido você falar e dessa motivação que você proporcionou em mim naquela época. Né, e que ainda promoi. Ontem, Então, eu terminei aquela aula, antes de ontem, que nós estávamos assistindo, eu falei, gente, eu não vou conseguir dormir, tão acelerada que eu estava, né? Porque é muito gostoso, de fato. É muito legal. As ideias que as meninas trazem, a sua cabeça vai a milhão, assim, pensando naquilo que você pode fazer ainda, né? E isso é é. muito bom. E é muito legal porque quando tem gente nova, né? Porque a gente já tinha feito aula de Open Class, né? E a gente faz de novo. E cada vez que a gente faz, vem energia diferente, vem coisa diferente, vem coisa Exato. agregando. É muito legal, eu curto muito isso também, né? E curto isso junto com vocês. Também estou muito feliz. Sim. Elis, muito obrigada. Eu sei que você Eu que chegou aí agradeço. super cansadinha do trabalho, ainda nem comeu, mas Não, eu mas eu vou comer, relaxa. Tá tudo certo. agradeço aí pelo seu tempo. Muito obrigada. E a gente se Eu vê que lá dentro do agradeço, Val. grupo, viu? Super Sim. beijo. Um beijo. Um beijo. Até Tchau. mais. Até mais.